A história da Câmara Municipal de Blumenau começa em 1880, quando a cidade deixa de ser uma colônia e vira um município. Naquela época, o decreto que criou a Vila Blumenau também determinava que assim que os moradores erguessem uma edificação, a Câmara Municipal passaria a atuar. A posse dos primeiros vereadores aconteceu em 10 de janeiro de 1883. 7 parlamentares fizeram parte da primeira legislatura da história. O primeiro presidente da Câmara foi José Henrique Flores Filho, que também foi o primeiro prefeito de Blumenau. Hoje, José Henrique Flores Filho dá nome ao plenário da Câmara Municipal. É o legislativo que consolida os projetos do executivo, também fiscaliza, e o papel fundamental de legislar. E o legislativo, é importante resgatar isso também, é o espelho da nossa sociedade. Nós estamos aqui de forma representativa, trabalhando pelo nosso cidadão, representando o cidadão blumenauense. E é lógico que o legislativo ele precisa resgatar esse papel também. Ao longo da história de mais de 130 anos, muitas pessoas exerceram a função de vereador em Blumenau. Algumas personalidades se destacaram em outras áreas, mas também passaram pela Câmara. É o caso do naturalista Fritz Miller, que foi presidente da Câmara e até hoje é mundialmente reconhecido como colaborador de Charles Darwin na teoria da evolução. Outro exemplo é o caso do empresário Ingo Wolfgang Hering, da companhia Hering, que foi presidente do Legislativo por 12 anos. O advogado e político Victor Konder, que comandou o Ministério da Aviação e Obras Públicas do governo de Washington Luiz, foi presidente da Câmara Municipal de Blumenau. Como Victor Konder, Ingo Hering e Fritz Miller, muitos outros nomes de expressão da história de Blumenau atuaram no Legislativo também. A exemplo de Pedro e Gustavo Zimmermann, Bernardo Wolfgang Werner, Ercílio Deck, Eugênio Brickheimer e José Ferreira da Silva. A história da Câmara de Blumenau também foi marcada pelo grande incêndio de 1858, que queimou metade do prédio da antiga prefeitura, onde ficava também na época a sede do Legislativo. Já em 1982, com a inauguração do novo prédio da Prefeitura, a Câmara se instalou no primeiro andar. Isso aconteceu em janeiro de 83. E durante 30 anos, o Poder Legislativo funcionou neste espaço. Entre os diversos fatos e acontecimentos na cidade ao longo do tempo, um dos episódios onde a Câmara teve papel decisivo foi a criação da primeira instituição com ensino superior no interior de Santa Catarina, a FURB. O projeto que deu origem à universidade foi levado para apreciação da Câmara e do prefeito da época, Ercílio Deck, pelo vereador Martinho Cardoso da Veiga, isso no ano de 1963. Hoje, o ex-vereador, que também era professor, dá nome à Biblioteca da FURB, que possui um dos maiores acervos do estado. As pessoas, infelizmente, hoje, de uma maneira geral, tentam se abstrair do processo. Mais do que isso, pior do que isso, não se identificam com o processo. Mas nós precisamos, e esse é o nosso objetivo, resgatar a imagem da instituição, da Câmara de Vereadores de Blumenau, para que nós possamos, com o tempo, cada vez mais, ter mais personalidades que hoje já se dedicam à nossa cidade, também participando efetivamente do Poder Legislativo, porque com isso, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, Blumenau firma o pé na sua história com relação ao seu desenvolvimento e à sua pujança em relação ao Estado e ao Brasil. O Poder Legislativo é um dos 3 poderes que constitui o Estado democrático de direito. Os outros 2 são o Executivo e o Judiciário. No município, o Legislativo é formado pelos vereadores, que são eleitos pela população a cada 4 anos. O número de parlamentares nas câmaras de cada cidade é limitado por lei federal. Municípios com 300 mil até 450 mil habitantes podem ter, no máximo, 23 parlamentares, e não há um número mínimo. Blumenau tem cerca de 350 mil habitantes e conta com 15 vereadores. O ponto mais conhecido da Câmara é o plenário, onde todas as terças e quintas-feiras acontecem as sessões ordinárias.
Na Câmara Municipal de Blumenau, as reuniões são todas às terças e quintas-feiras, a partir das 3 horas da tarde, e contam com transmissões ao vivo da TV Legislativa. Nas sessões, os parlamentares usam a tribuna para falar dos anseios da comunidade e discutir o dia a dia de Blumenau. Também debatem e votam os projetos de lei, que passam antes pelas comissões permanentes, onde as propostas recebem pareceres para análise dos vereadores no plenário. Os parlamentares também podem apresentar requerimentos e indicações, que são questionamentos e encaminhamentos enviados à Prefeitura e outros órgãos competentes. Existem ainda as comissões especiais, onde os vereadores discutem assuntos relevantes de interesse da comunidade. Os parlamentares também promovem o reconhecimento das entidades, empresas e personalidades pelos relevantes serviços prestados à comunidade, com a entrega de moções, comendas e títulos honoríficos. A tribuna é o momento onde justamente o vereador vai levar ao conhecimento da sociedade aquilo que não só é o seu pensamento, mas aquilo que representa o segmento da sociedade que o trouxe até aqui. Então esse espaço é um espaço sagrado, é um espaço de opinião, é um espaço de exposição de ideias, é um espaço de defender os seus projetos, as suas ações, mas é também um espaço, como muito bem você lembrou, um espaço que está aberto à comunidade. E nós temos aqui um momento da Tribuna Livre, onde antes do início dos trabalhos legislativos constantes, da pauta, da ordem do dia, a comunidade tem o acesso a usar esse mesmo espaço democrático e trazer aqui as suas demandas, as suas necessidades, as suas proposituras, trazer também aqui informação a respeito daquilo que é executado lá fora por uma série de entidades e pessoas voluntariadas que se envolvem com a nossa cidade. Então é um espaço democrático e que serve efetivamente de comunicação direta, tanto do vereador como da própria comunidade. Atualmente, a Câmara funciona neste prédio no início da Rua 15 de Novembro. O Legislativo está neste local desde 28 de maio de 2013, quando pela primeira vez na história, o Legislativo de Blumenau passou a ter uma sede separada da Prefeitura. Com localização privilegiada no centro histórico de Blumenau, a sede da Câmara funciona num prédio construído em 1942. O espaço, que antigamente já foi um hotel, também um mercado famoso da época, o supermercado Kofk, já foi sede de empresa de informática e também da Secretaria de Saúde do município. E agora é a Casa do Povo, a Câmara Municipal, que faz parte da história da cidade e do desenvolvimento de Blumenau. Nós pretendemos entregar um planejamento efetivo para a construção da sede própria da Câmara de Vereadores de Blumenau. E nós não temos aqui no afogadilho a pretensão de entregar de uma vez a sede da Câmara de Vereadores, mas nós pretendemos entregar sim um planejamento para que em alguns anos se consolide a sede própria da Câmara de Vereadores de Blumenau. E nós defendemos, inclusive, a permanência da Câmara de Vereadores na região do Centro Histórico. Acredito que nós contribuímos muito para a vitalidade dessa região e precisa ser resgatada. A economicidade ela tem que ser o nosso norte, mas ela não pode ser um fator limitante. O que importa dentro da gestão pública não é o quanto se gasta, mas como se gasta. E nós não estamos nos furtando de fazer investimentos nesse momento, mas com o intuito de otimizar cada vez mais a Câmara de Vereadores, os processos legislativos e, com isso, ter um ganho geral, inclusive economia, em todos esses processos que envolvem a Câmara de Vereadores.